Fala aí, pessoal, tudo bem? Viemos aí com mais um vídeo do Deck de Quinta. Eu sou o Rez Eu sou o Sandro. e a gente vai apresentar aí mais um deck bem top para vocês. Roda a vinheta aí. Beleza, pessoal? Então aqui mais um deck para mostrar para vocês. A gente trouxe mais um Freeza. Freeza é um dos favoritos da galera, né? Então a gente trouxe um Freeza que é do filme do Broly. O Freeza que foi conhecido por muito tempo como Freeza Prison. Por quê? Ele deixa seu adversário preso, não tem o que fazer. Muito eficiente. Desde que foi lançado, um dos primeiros decks lançados onde ele dependia muito mais de extra cards do que de battle cards, né? Então foi um dos decks aí que mudou muito o jeito de jogar dos controles. Vou explicar um pouquinho para vocês algumas cartas, né? Algumas o Sandro também vai comentar com vocês. Vou começar falando do líder. O líder, ele tem, obviamente, dois lados, onde no primeiro você já tem uma limitação. Você não pode ter nenhum Battle Card nesse deck que tenha custo 3 ou menos de energia. Então você vê que só vai jogar coisas maiores, né? E daí tem um Activate Main, você pode, uma vez por turno, olhar 5 cartas do topo do seu deck, pegar um extra card vermelho e colocar na sua mão. Daí você embaralha o deck. Beleza, então você vê que realmente ele procura extra cards. O Awaken dele é com 4 vidas, onde você compra 2 cartas, e do lado do Awaken tem 2 efeitos. Um que também é Activate Main, onde você compra uma carta. Não precisa bater para comprar a carta como vários decks, né? Você simplesmente compra uma carta. E o outro efeito é um efeito alto, quando você toma um ataque de um Battle Card, se você descartar da sua mão um Freeza Arm vermelho, você nega o ataque. Só que isso só pode ser feito uma vez por turno. Então, o próprio líder transforma qualquer Freeza Arm em um tipo de negate, em um tipo de counter, né, Sandro? Claro, lembrando que em situações específicas ele é muito bom, né? Principalmente quando você já gastou todas as suas energias para counterar os ataques do oponente, ele acaba sendo a salvação final aí, né, para a maioria dos ataques finais dos decks. Se o cara deixou um Battle Card para bater ou aquele Overwhelm que você não contava, pode te ajudar. Bom, mostrando algumas cartas do deck, né, vou falar para vocês, a gente acrescentou aqui uma nova adição no deck de quinta, que é esse Frost. Ele é um Unison da Anniversary Box, ele é muito legal. Ele faz com que você olhe as 4 cartas do topo e pegue um extra card para a mão. Ele é um blocker, né, e para ajudar, ele ainda tem um efeito de -2, que faz com que você adicione 2 extra cards da drop para a mão, né? O legal desse carinha aqui é que agora ele tá baratinho, e a gente já tem aqui para vender no Brasil um preço bem camarada. Ele ajuda muito a ciclar o deck. Se vocês olharem as outras cartas aí, né, Sandro, tem vários extra cards. O Sandro vai comentar alguns, eu vou comentar alguns outros. Claro, mais uma coisa para citar do Unison, ele entra por apenas 2 vermelhas, tá? Você pode colocar mais, claro, de acordo com a regra do Unison, mas no mínimo 2 vermelhas. Então, no turno 2, dependendo do deck, né, se você estiver jogando contra um deck agro, eu não recomendo você invocar ele no turno 2. Mas se você estiver jogando contra um deck que é mais calmo, tranquilo, bate pouco no turno, aí eu recomendo você já invocar ele, porque ele vai te ajudar muito a filtrar o deck, pegar as extras cards que você precisa, né, para jogar. Aí, uma carta que usava-se bastante, até hoje se usa em decks vermelhos, é esse Planeta M2. Explica um pouquinho dele pra gente, Sandro. Ele é muito interessante quando você quer fazer um ataque. Basicamente, você bate com o seu líder, por exemplo, que nesse jogo é difícil você bater com outros Battle Cards, tirando o Freeza de custo 7 e 8, né? Então, você vai bater com eles, aí se o seu oponente não negar o ataque, Activate Battle, você vira o campo para Rush Mode e dá menos 5.000 para o líder ou para uma Battle Card do oponente. Então, isso pode te ajudar de diversas maneiras, tanto para finalizar o jogo, quanto para, às vezes, matar uma Battle Card do oponente que tá te atrapalhando ali e você não consegue tirar ela do campo, né? Aí. Bom, vou citar algumas das extra cards que a gente usa, né? O Cabas Awakening acaba sendo o MVP desse deck. É um extra card que você usa na fase de combo. Ele dá mais 6.000, normalmente pro líder, né? É o que a gente vai escolher. 6.000 é como se a gente estivesse dando 2 combos, né? E ele não custa nada, ele é gratuito. E vai encher a nossa drop, nosso cemitério, com um extra card. Outros que a gente usa, Paralysis Technique, né? O Paralysis Technique, ele é um counter que vai negar o ataque e vai dar menos 5.000 para todas as cartas do oponente, né? Líder, inclusive, até o fim do turno. O Battle Cards e líder vão receber menos 5.000.
O Is That All You've Got é uma carta com o Freeza ali, o Vegeta tomando um socão do Broly. Você nega o ataque, se você descartar uma carta da sua mão, você dá menos 15 mil para 2 cartas do oponente. Então, não só nega um ataque, como potencialmente nega mais 2, né? O Transcendent Strike, com a carta com o Godita ali, ela não nega nada, ela é Activate Main. Você mata uma carta do oponente, né? Onde se o oponente não tiver Barrier, obviamente, ele vai poder ser o alvo, e se ele tiver 20 mil de poder ou menos, você mata. Ou seja, você mata muita coisa. Outra carta que a gente usa muito nesse baralho é o New Model Scouter. Ele é um Activate Main, a gente vai olhar 7 cartas do topo do deck e pegar 2 Freeza's Army para mão, de custo 4 ou mais. Ou seja, qualquer Freeza's Army que a gente usa nesse baralho. Cara, usar uma energia para gastar uma carta que você buscou com seu líder e comprar 2 para mão, isso é muita vantagem, né? Outro counter que a gente usa é o After Image, é um counter clássico, ele não nega ataque, mas ele dá mais 40 mil pelo combate para o seu líder, né? Ou para a carta que você quiser defender. Praticamente negou o ataque, né? E além de tudo, ele escolhe uma carta do oponente e dá menos 10 mil até o fim do turno, um Battle Card, claro. E qual que é a graça dessa carta? Porque a gente usa ela sempre nos baralhos. Ela tem esse permanente que é o Sparking 5. Se eu tiver 5 cartas na drop ou mais, eu posso ativar esse efeito de counter dela sem pagar energia. Eu compro uma carta da vida para ativar esse efeito. Pô, se eu tô tomando um ataque de um Triple Strike, né, Sandro? Vale a pena. Com certeza. O que eu posso falar também do New Model Scouter, né? Scooter, como que fala, Rez? Scouter, isso aí. Tem que tomar muito cuidado quando você vai usar ele, né? Vocês devem ter visto na gameplay lá que a gente lançou, do Freeza contra o Freeza, né? Golden Freeza contra o Freeza Prison, que eu acabei usando ele no turno 1, só que o deck que o Rez estava usando era extremamente agressivo. E isso fez com que eu perdesse muita vida no começo do jogo. E isso, pra esse deck, não é bom. Você não quer dar Awakening rápido, você quer demorar pra dar Awakening pra ficar filtrando o deck, olhando as 5 do topo, pra depois dar Awakening mais pro final do jogo, né? Isso aí. Bom, e das outras cartas que a gente usa nele, Denial of Hope é um counterplay, cartas de custo 4 ou menos, de 20 mil de poder ou menos vão direto pra drop, nem são jogadas, né? Esse Live to Fight Another Day é uma carta que acaba regendo o baralho a partir do turno 3. Você ativa ela, a partir desse momento, até o fim do próximo turno do seu oponente, se ele resolver jogar qualquer carta com 20 mil de poder ou menos, ele pode, mas ele vai pegar 3 cartas da mão e jogar na drop, como custo adicional. Então, se acabar a mão dele, ele não pode invocar mais nada, tá? Aí, o topo é uma carta que sempre foi cara, agora ela é super acessível, temos aqui no Brasil à venda, né? É uma carta que nega o ataque se você pagar 2 energias. E você descartando uma carta da sua mão, ela não só nega um ataque, ela vai fazer com que para o seu oponente declarar qualquer outro ataque nesse turno, ele precisa obrigatoriamente descartar 2 cartas da mão dele. Ou seja, você está encerrando o turno do oponente. As outras cartinhas que a gente vê aqui, Kikono, Loyal Kikono, Quick Shift Berry Blue, a outra Berry Blue que é a Negotiator. Todas essas são cartas que têm uma certa utilidade. A Negotiator rouba uma carta do oponente, um Battle Card. O Kikono pega de volta um Extra Card da drop. Enfim, tem utilidades razoáveis. Mas lembra, eles são Freeza Army, que se tiver na minha mão eu posso usar para negar um ataque de graça. Então são interessantes. Eu coloco aqui também a opção de um Freeza Final Showdown. Ele não é regra para esse deck, não é obrigatório, mas ele tem crítico e double strike, o que é bem legal, e tem um alto que uma vez por turno, quando seu oponente for descer um Battle Card, você pode, na hora de declarar um counter, acionar esse efeito. Pegando uma vida sua e jogando na drop, aquela carta que ele jogou entra sem efeito no campo. Isso é muito bom. Outro Freeza que a gente usa bastante é esse Freeza The Finisher. Ele é custo 7, caramba, como que eu vou botar esse cara em campo? Lembra que eu falei que eu queria encher minha drop área de extra cards? Se eu tiver 5 extra cards na drop ou mais, eu reduzo o custo dele em 1, então já está custando 6. Mas se eu tiver 10 extra cards na drop ou mais, eu reduzo mais 1, então o custo dele é 5. Ele entra razoavelmente fácil. E efeito dele, quando ele entra em campo, se o meu líder for um Freeza Army vermelho, todos os Battle Cards, exceto ele, com 25 mil ou menos, morrem, ignorando barreira. Então você limpa o campo. E daí, se você tem na sua mão esse outro Freezinha dourado aqui, você evolui em cima dele de graça, só descartando 3 cartas da mão. Ele volta para modo ativo. E o outro efeito dele é, toda vez que alguém quiser jogar uma carta de 30 mil de poder ou menos,
Não pode, a não ser que pegue 4 vidas e jogue na drop área. Ou seja, se o oponente tiver 4 vidas, para ele jogar qualquer Battle Card de 30 mil ou menos, o jogo acaba. Outra carta que a gente usa é o Fu, que a gente chama aí de uma secreta barata, com 6 energias e 10 cartas na drop, bem fácil de conseguir, se ativa o efeito dele. Seu oponente não pode ativar nenhum efeito que não seja no líder dele até o fim do próximo turno dele. Então, é um bom finalizador para ajudar nessa sua prisão que você criou para o adversário, né, Sandro? Com certeza. Então a ideia geral desse deck é você não deixar o seu oponente fazer nada, né? Você quer atrapalhar ele o máximo possível, diminuindo o poder, negando o ataque, não deixando invocar ou invocando direto na drop, né? Então você quer atrapalhar a vida do seu oponente. E ainda com um plus que o líder, quando está do lado Awaken, ele ainda pode negar um ataque. É isso aí. Então, esse foi mais um deck de quinta para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gosto muito de decks de controle e esse foi um dos meus favoritos por muito tempo. Ainda é, né? Ainda mais agora que recebeu alguns apoios aí, algumas cartas para melhorar. Beleza? Então, não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí que a gente sempre responde. Valeu, Sandro! Valeu, pessoal!